Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um tutorial aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Sandro Sampaio, sou fotógrafo, sou graduado aqui pela Univale de Florianópolis, sou especialista em tratamento de imagem publicitária com mais de 25 anos de experiência no mercado. E hoje nesse vídeo eu vou te mostrar qual é a importância do grid e da regra dos terços na composição fotográfica e gráfica. Nós vamos criar junto o grid, nós vamos disponibilizar ele na sua biblioteca dentro do Adobe para você ter a hora que você precisar com apenas um clique. Esse é um vídeo introdutório para o vídeo que eu vou largar semana que vem, que eu vou transformar essas imagens nessa fusão do Mortal Kombat com dicas de iluminação, ambientação e fusão de forma rápida e simples. Beleza? Vamos lá? Bom, vamos aqui para o nosso grid e vamos fazer uma leitura um pouquinho mais aprofundada das imagens. Eu uso bastante o grid para a questão de organização, é um software que me ajuda bastante a exportar a imagem, renomear. Então eu vou deixar aqui no card um link para um vídeo que eu fiz bem interessante sobre o grid, vai te ajudar muito na parte de organização, isso eu te garanto, tá bom? Bom, vamos abrir as imagens aqui. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma imagem, né, que ela está usando a regra dos terços e eu posso ver que ela está usando 2/3 da imagem para valorizar essa parte do céu. Aqui onde eu tenho uma intersecção entre as linhas, são pontos de interesse ou pontos de ouro. Se eu colocar aqui um objeto, ele vai ter um destaque na imagem. Então eu consigo tornar isso mais agradável. Olha que interessante essa imagem aqui, ó. O fotógrafo colocou esse ponto de ouro exatamente aqui, ó, na teia e conseguiu trazer com que a sua imagem ficasse dentro de 2/3 dela. Então se torna uma imagem mais interessante, ela tem mais peso na imagem. Aqui mesma coisa com óculos. Nesse cartaz aqui também eu acho bem legal, foi usado um quadrado áureo. E eu tenho duas diagonais, eu tenho a diagonal sinistra e a diagonal barroca. A diagonal sinistra, ela tem um pouco mais de incômodo, ela não é uma coisa muito ligada a sensações boas. E a diagonal barroca, ela é uma diagonal mais amigável, que tem o oposto, né? E depois no final eu vou deixar um link de um designer que vai explicar muito bem sobre grid, sobre linhas, então isso é bem interessante. Olha esse cartaz da Bienal. Eu tenho um grid aqui, né? E eu consigo ver que, olha como acompanha exatamente a regra dos terços. Olha como dá certinho aqui, ó. Essa palavra bem no centro, a regra do terço aqui, uma dessas linhas aqui, ó. Chega exatamente no final dessa palavra. A diagonal bem certinha. Então a sua composição, ela se torna mais agradável. Você não é obrigado a usar, mas se você conseguir usar, com certeza você vai deixar o teu trabalho mais agradável. Olha esse cartaz aqui, ó. A regra dos terços bem usado, ó. Cada elemento em um terço. Tem aqui também o quadrado áureo, ó. Isso nada é por acaso. E nos cartazes de filmes é onde a gente vê, eu particularmente eu gosto bastante de acompanhar, então eu vejo bastante. Aqui na regra dos terços dá pra ver que a Terra tá nesse terço aqui de baixo. Eu vejo que as diagonais aqui, quando os diagonais, né, alguns efeitos acompanham. O elemento, né, que é a Capitã Marvel, está bem no centro, para cima da imagem. Esse aqui do Doutor Estranho, as linhas diagonais elas cruzam, estão bem exatamente aqui onde cruzam os olhos, ó. Uma metade do cartaz está ocupada com a mão dele. Esse do Interestelar também, a regra dos terços, tem uma parte superior aqui no centro e aqui a parte de baixo bem dividida. Né? Tem um triângulo aqui que quando se usa um elemento só no cartaz, eles usam bastante esse triângulo. Pode ver que aqui o título está exatamente aqui, ó, encostando nessa parte do triângulo. Esse do Joker é o que eu acho mais interessante, ó. Tá bem distribuído, aqui embaixo também. E aqui nós temos uma diagonal sinistra, né? Porque esse aqui foi um filme que, pensando bem nessa parte de... é bem forte isso. Isso comunica também. Nesse cartaz Star Wars, a única coisa que não está no centro aqui é o Luke. Mas eu acho que pode ser para quebrar um pouco a simetria também. Porque tudo aqui, ó, tá na diagonal. Então pode ser que esse seja um dos objetivos de ele não estar no centro. Porque ele, na verdade, era um dos personagens centrais do Star Wars, né? Então aqui no Illustrator agora vamos criar nosso grid e nossa regra dos terços e vamos salvar na nossa biblioteca. Então eu vou criar aqui um arquivo novo, uma 3. E aqui duas coisinhas que eu vou cuidar. A primeira é ver se os snaps estão ligados aqui, ó.
E esse Smart Guide aqui, ó, que daí eu vou conseguir puxar sempre alinhar pelo grid, alinhar por pontos, isso vai me ajudar bastante. Então, para começar a criar nossa regra dos terços aqui, né, nós vamos aqui, 2 cliquezinhos aqui, vamos colocar 29,7 por 42. Vamos tirar esse fundo aqui, deixar sem fundo nenhum, e vamos alinhar aqui, ó, centro do centro. E agora, então eu vou aqui em Object, Path, Split into Grid. E aqui eu vou colocar um preview, vou colocar 3 e 3. Que eu terei 9 quadrados certinho para fazer a regra dos terços. Ok. Agora eu vou trocar essa cor aqui para azul da linha. Deixa eu selecionar toda ela aqui, pontilhado. 8, beleza. Agora onde as linhas aqui, ó, tem essa intersecção de cada linha, onde eu tenho meu ponto de interesse. Ó. Então eu posso colocar aqui, ó, colocar aqui um círculo. Deixa eu tirar esse stroke e colocar um magenta. E por que que eu deixei aquele guide ligado, ó? Porque daí agora ele conecta, ó, certinho, ó, centraliza com as linhas, ó. Segura o Alt para duplicar, Shift e agora puxa para cá. Pronto. Eu tenho já a minha regra dos terços. Claro que isso aqui já tem no Photoshop, tem no Illustrator, né? Algum software já acompanha, como você acompanha na tua máquina. Mas aqui eu tô só para mostrar como é que cria, como é que usa uma imagem, se você quiser fazer uma composição no Photoshop e você quer ter essa regra dos terços disponível. E agora vamos criar o grid. Diagonais. Vamos criar as centrais e as diagonais superiores. Diagonais superiores. Pronto. Então, para criar as diagonais, eu vou começar então pela sinistra, começar pela vermelha. Então, clica aqui e puxa. Ó, lá não ficou bem certinho, por isso que eu deixei para alinhar. Então, agora aqui, ó, eu vou colocar pela artboard, ó, coloco no centro, no canto e no topo. Tenho certeza que está certinho, embaixo e na lateral. Pronto, então eu tenho a diagonal sinistra. Agora eu vou fazer a barroca. Object, Transform, Reflect. Copy e vou mudar para azul. Pronto, tenho as duas diagonais criadas. E agora eu vou criar as centrais. Então aqui, vou usar amarelo, 2 cliques. Eu vou colocar 42, 90 graus, centro do centro. Mais uma, 29,7, 0 graus, centro do centro. Agora, eu vou selecionar essas duas aqui, Command C, lá em diagonais superiores, Command F. Agora eu clico aqui e puxo até o centro. Clico aqui e puxo até o centro. E agora para finalizar, o círculo. Então eu vou pegar o círculo para ser diferente, vou colocar verde. Círculo. E ele vai ser 29,7 por 29,7. E eu coloco centro do centro. Pronto, o meu grid já está criado. E olha que interessante agora, ó. Agora eu vou disponibilizar isso na biblioteca. Então aqui na minha biblioteca do Adobe, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou vir aqui e vou criar a minha biblioteca. Grid e regra dos terços. Poderia ser qualquer nome, só para ficar certinho. E agora eu vou selecionar aqui e vou colocar aqui, ó, Graphic. Então já tem aqui a regra dos terços. E agora eu vou selecionar o grid. Grid. Ó, o que pode ser interessante nisso aqui, pessoal?
Por exemplo, vou criar aqui um novo arquivo. Vamos criar aqui um 5x8. A biblioteca, você tendo ela salva, é super interessante. Então aqui eu vou colocar com 2 artboard e vou criar aqui, ó. Olha que interessante que pode ser isso aqui. Eu tenho uma cliente aqui, uma arquiteta, que eu fiz a identidade visual para ela aqui de Florianópolis. E aí eu tenho todos os arquivos dela salvos na minha biblioteca. Então olha só, eu tenho aqui, ó, Fernanda Kogo. Eu tenho a paleta de cores, eu tenho o tipo de letra, o grafismo, a logo, símbolo, QR Code. Então isso aqui me favorece e dá uma velocidade no meu trabalho bem grande. Então aqui eu vou pegar, vou colocar preto, que é o preto dela. Vou botar aqui, vou travar, vou pegar o símbolo, vou jogar aqui, vou colocar no centro do centro. Esse símbolo vai uma cor especial ali, vai tipo um verniz. Agora eu vou pegar a logo dela, vamos largar aqui. Então ó, eu posso fazer um trabalho bem dinâmico, super rápido. Vamos jogar aqui a QR Code dela também. Então dependendo do tipo de cliente, você pode ter um monte de coisas salvas. O texto. Então o texto vai aqui, ó. Mais 5548999999. Pronto. Ó, se eu tivesse clicado aqui, ó, eu já tenho um tipo de fonte que eu uso bastante, só que esse aqui é muito grande para esse cartão. Então, coloca aqui. Vamos alinhar aqui, centro, lá embaixo. Então, é uma forma rápida de você fazer a criação e você ter tudo disponível na tua mão. E aqui no Photoshop vamos fazer um teste com aquele grid que a gente criou para finalizar. Bom, agora aqui no Photoshop vamos fazer um teste para ver se realmente funcionou esses gridzinhos. Vou pegar 2 cartazes aqui, peguei um mais antigo e um mais novo. Como de ser, puxa pro ladinho aqui, cria um novo aqui, cola. E agora vamos abrir nossas regras dos terços aqui. Vou abrir minha biblioteca, vou pegar aqui o que a gente criou. E aqui a regra dos terços, vou puxar para cá. Olha que interessante aqui, ó. Esse é um cartaz antigo, ó. Olha aqui o nosso protagonista aqui na bicicleta, ó, num ponto de ouro. A árvore aqui, ó, não ultrapassa essa linha aqui. Esse outro ponto de ouro. O ET aqui, ó, o título tá bem no centro, ó, seguindo bem esse terço aqui. Então é bem interessante. Eu vou puxar, o grid aqui não faz tanta diferença. Eu vou puxar aqui o quadrado áureo, para vocês verem, que também é bem interessante. Vou puxar aqui. Vamos dar uma flip horizontal. Olha só. Exatamente, ó. Então nada é criado aleatoriamente. Vamos pegar outro cartaz. Aqui pode fechar. Cria um novo. Cola. E vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos puxar o grid. A regra dos terços. Olha os pontos de ouro aqui, ó. Um no carro, um no personagem, nas letras aqui no nome Max, bem certinho. Se eu puxar aqui o quadrado áureo e colocar aqui horizontal, fica mais interessante ainda. Deixa eu desligar o grid. Olha só, aqui nós temos a linha sinistra. Aqui, na verdade aqui é a barroca, só tá flipado, né? A montanha acompanha, ó, o texto, no fim do texto até o Y, e a outra diagonal, ó, vai até o começo aqui, ó, passa pelo personagem, passa pelo logo. Então o nosso ponto central aqui, ó. Então nada é feito por acaso. Então isso vai ajudar bastante a você tornar o teu design mais agradável. É obrigado a usar? Não é obrigado, mas pode te ajudar na composição. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder. Se tiver alguma sugestão para conteúdo também,
Deixa um like aí para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana vai ter vídeo novo aqui no canal. Esse é um vídeo introdutório para semana que vem, que eu vou fazer aquela fusão a pedido de um inscrito aqui do canal. Eu não sou especialista em grid, vou deixar o canal do Walter Matos, que é um cara especialista nessa área, que eu admiro muito, e espero você até o próximo vídeo. Valeu? Então ah, não quer que eu faça?